aqui do Mato Grosso do Sul. Eu fui da instituição, eu pertenci à Igreja Universal do Reino de Deus durante 20 anos da minha vida, e durante 7 anos da minha vida eu servi a Deus como obreira. Fui levantado obreira aos 13 anos de idade. Como eu dizia, né, eu era cria da Igreja Universal, porque com 8 anos de idade eu conheci a Igreja Universal, eu era da escolinha, a minha mãe passou a frequentar, conheceu, na verdade, a Igreja Universal em 1994, eu tinha 8 anos. Mas em 1995 nós fomos membros, então no dia 13 de julho, né, de 1995, a minha mãe se batizou, nós fomos ser membros de fé, de ir frequentar a igreja todos os dias. Bom, a gente já passou por várias humilhações. Como eu disse, eu fui levantado obreiro aos 13 anos de idade. O meu desejo era fazer a obra, né, muito. E assim, só que isso não aconteceu. A obra que eu digo, a obra no altar. Eu quis muito, só que eu comecei a ver muita coisinha errada. E eu sempre tive um gênio muito forte, eu sempre fui de questionar, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis, sabe, averiguar até que ponto aquela pessoa estava falando a verdade. Então eu sempre fui taxada de Tomé, que só acredita vendo, né, que eu duvidava e que eu vacilava. E desses 7 anos de obra como obreira na Igreja Universal do Reino de Deus, já em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, eu fiquei no banco assim, né, nesses 7 anos, assim, meses, assim, 2 meses, 1 mês, 15 dias, 1 semana, porque eu questionava. E um dos meus questionamentos também era a Fogueira Santa de Israel. Então, assim, começa a minha decepção. Eu amava muito essa igreja, muito. A Igreja Universal do Reino de Deus era a minha vida. Eu amava muito o Bispo Edir Macedo, sabe? Eu fazia de tudo, sabe? Eu parei os meus estudos, o Bispo Natan. Eu parei de estudar, eu não ia na escola, eu faltava a aula, eu matava a aula para ficar limpando a igreja sozinha. Eu, uma menina de 14 anos, né? 15 anos, 16 anos, 17, 18, 19, 20 anos, e eu matava a aula, eu não ia, e nisso eu fui atrasando os meus estudos. Quando eu acordei para a vida, eu tinha parado os meus estudos no primeiro ano do ensino médio, eu não tinha concluído, e nisso eu já estava com 20 lá vai poucos anos, não tinha terminado os meus estudos, tinha saído da obra porque eu pedi o meu desligamento de obreira, porque eu não aguentava, assim, ver a hipocrisia de certos obreiros, certos pastores, sabe? Então, assim, eu me decepcionei tanto, sabe? A minha prima, a minha família inteira era da Igreja Universal do Reino de Deus. A minha prima foi noiva de pastor. O pastor é o sobrinho do bispo Ábramo. Então, esse pastor na época, o pastor Cauter Abrão Ábramo, hoje ele é casado com uma jovem que foi obreira, conhecida também da família, chamada Priscila. Mas assim, a minha prima viu muita coisa errada, e ela passou pra gente isso, e assim, foi uma decepção. À primeira vista, você não quer acreditar. Você diz, não, ela está perturbada, ela estava endemoniada, não, o diabo está agindo na vida dela. Mas depois eu comecei a ver na igreja onde eu estava. Eu frequentava uma sede regional, só que essa sede regional, eu comecei a ver com alguns obreiros que eram obreiros e de repente ia para a obra, como se a igreja fosse um cabide de emprego, sem preparação nenhuma, sabe? E a gota d'água mesmo, assim, da nossa saída, porque quando eu saí em 2007 da obra. Eu entreguei o meu uniforme e falei, não quero mais, porque eu vi isso, e eu não quero mais, não quero. Eu vi coisas de obreiros, vi coisas de auxiliares, e uma das coisas que eu vi foi um pastor auxiliar se prostituindo como obreira.
Entendeu? Então, assim, um pastor que era filho de pastor, que não sei o que, e coisa errada, uma prostituição. Inclusive, essa obreira engravidou desse pastor e eles tiveram que casar. Então, você me fala, um pastor, uma obreira que põe a mão na cabeça do povo, sabe? E assim, para a igreja, não é, sabe? Não é. Foi um escândalo para os membros, para alguns obreiros, mas para o pastor não, sabe? Porque o pastor ainda queria, sabe? Tipo, fica aí que daqui a pouco o povo esquece e você volta para a obra e ela como sua esposa, sabe? Então, assim, muita coisa a gente viu de errado. Eu já fui humilhada, minha mãe já foi humilhada por conta de envelope de fogueira santa, por conta de envelope de... E não é só envelope de fogueira santa, não. Não é só envelope de fogueira santa, não. É qualquer tipo de envelope. Qualquer tipo de envelope, se você não pega, você é humilhado. Entendeu? Você não tem fé, quem tem fé, você tem fé para comer legumes, você não tem fé para comer carne, então você é visto como lixo. E outra coisa, a gota, como diria o livro do falecido bispo Renato Maduro, O Fim da Picada, foi quando um pastor de Cuiabá, o meu pai ele é caminhoneiro, e estavam viajando e o meu pai parou numa igreja, né, por pedido da minha mãe, e minha mãe foi pedir uma oração para esse pastor regional. Era uma sede regional, assim disse minha mãe, no Mato Grosso. Nós daqui somos, né, do Mato Grosso do Sul, meu pai é caminhoneiro. E aí meu pai parou a pedido da minha mãe, caminhão velho, meu pai é um trabalhador, o caminhão é aquele 11.13, quem conhece de caminhão vai saber, é um caminhão velho, baú, meu pai mexia com mudança. Minha mãe desceu, né? Tava toda suja por conta da poeira, da terra, da estrada, né? E minha mãe desceu lá do caminhão com o pé sujo, a roupa meia suja, e foi, pastor, queria pedir uma oração. O pastor bateu na mão dela, o pastor regional, todo vestido de branco, né? Todo vestido de branco. Bateu na mão dela e falou assim, vai lá senhora, vai lá. Vai lá e peça oração para aquele pastor ali, para auxiliar. Ela já se sentiu, poxa, né? Porque nisso ele não quis atender ela, mas ele quis atender uma senhora que parou com um carrão vermelho, top de linha. Palavras da minha mãe. Parou o carrão, né, ali, e ele chamou aquela mulher de mulher guerreira, mulher de Deus. E a minha mãe? Porque desceu de um caminhão velho, né? Um caminhão velho, mas um caminhão que era o sustento da nossa família. E não quis atender minha mãe, não quis orar por ela, mas preferiu orar por aquela ricaça, aquela que desceu do carrão, uma loira linda, toda poderosa. Chegando lá, perto do altar, o pastor auxiliar não quis atender minha mãe, chamou o obreiro que estava lavando o carro do pastor. Lavando o carro do pastor. E falou, atende a mulher aí. A minha mãe se revoltou. Mas a minha mãe aceitou a oração daquele menino, daquele obreiro que estava todo molhado, sujo, lavando o carro daquele pastor, daquele mercenário. E quando terminou, a minha mãe virou para o obreiro e falou assim, meu filho, eu aceitei a sua oração. Mas uma coisa eu te digo, não seja como esses mercenários. E aí minha mãe começou a falar um monte de coisa e bateu os pés e falou assim, daqui dessa igreja eu não quero levar nenhum pó. E minha mãe saiu e eles começaram, ela tá manifestada. Minha mãe se virou pra jovem, né, pra moça que tava lá, toda bem enfeitada, né, com dinheiro, e disse assim, cuidado, hein, porque eles me tiraram até o que eu não tinha. Cuidado que eles vão fazer o mesmo com você. E subiu no caminhão e foi chorando. Isso foi em 2011, 2012. Foi quando minha mãe nunca mais minha mãe pôs os pés dentro de uma igreja universal. Eu me desliguei da igreja universal como obreira em 2007. E em 2013 eu resolvi de uma vez não mais frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, nem como membro. Eu saí. Então, o que acontece? Hoje eu terminei meus estudos, né? Hoje eu sou formado, eu sou nutricionista, me formei esse ano de 2018. E eu sou formada, né? Eu me casei, né? Eu tenho 2 filhos.
Então, assim, a minha vida progrediu. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, hoje eu vejo uma jovem que serviu a Deus comigo na Igreja Universal do Reino de Deus. A vida dela e a minha. Aí eu falo, meu Deus, ela já tá. Eu tenho 32 anos de vida. Ela tem a mesma idade. Hoje ela ainda é solteira, ela não tem estudo, ela é bem humilde. Eu progredi na vida. Eu tenho meu carro, eu tenho a minha moto, eu tenho bens, eu tenho uma casa minha, coisa que nós não tínhamos, mas não foi com as graças de Igreja Universal nenhuma, foi pela nossa fé, pela nossa determinação e pelo nosso esforço, nosso trabalho. Então eu vejo essa jovem, sabe, e ela não tem nada e as forças dela estão sendo sugadas. Então, assim, é cada situação, sabe, a gente se sente usada, humilhada, porque em tempo de política, eu era obreira na Igreja Universal do Reino de Deus em 2005, 2006, não me recordo direito o ano, 2003, não lembro. Era um pastor chamado Pastor Silva, João Silva. Acho que ele também não está mais na obra. E esse pastor, ele fez eu e uma outra obreira mentir que nós tínhamos 18 anos para poder fazer boca de urna, para poder dar, sabe, aquele santinho. É isso que revolta, a mentira, a farsa, sabe? Então, assim, o engano, sabe, da gente ser escravizado, da gente ter que fazer as coisas para Deus, né, como se estivesse fazendo para Deus, mas não era para Deus, era para eles, né? Você ter que dar um dinheiro, você ter que sacrificar. E outra coisa, CD de Bispo Edir Macedo, quando a gente tinha que vender, a gente tinha que ficar, comprar, sabe? Se você não conseguisse vender, você tinha que comprar. Eu fui responsável do grupo jovem, eu tive que locar ônibus do meu bolso, eu era uma menina. Eu não tinha dinheiro para nada, eu dependia do meu pai e da minha mãe, eu não trabalhava, eu não tinha nem estudo. Mas eu tive que me virar, eu tive que vender, sabe? As coisas do meu quarto para poder pagar, para poder, sabe? E chegar no final você não é reconhecido, é pouco. Tudo que você faz é pouco na Igreja Universal do Reino de Deus. Então, assim, é uma decepção. Eu me afastei, nunca mais eu fui em igreja nenhuma, né? Eu acho assim que batismo é um só. Eu fui batizada na Igreja Universal, mas o meu batismo valeu, é aquele, e nunca mais eu pus meus pés em igreja nenhuma, nem Igreja Universal, nem igreja nenhuma. Então, assim, é uma decepção muito forte. Não tenho mágoa, mas é uma decepção, porque você se lança, você busca, né, achando que é um lugar, sabe, propício, que são pessoas idôneas, e no final você se decepciona com um mau caratismo. Então, bispo, hoje nós estamos bem, nós estamos abençoados. Um pastor, na época da igreja onde eu estava, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, ele disse, quando eu pedi o meu desligamento em 2007, né, em julho de 2007, eu pedi o meu desligamento. Eu fui até a igreja e disse que eu não queria mais ser obreira. E o pastor falou assim, que não, que eu era importante para a igreja e que era para mim ficar, para mim buscar, né? E eu disse que não. E que eu não queria mais, que não queria. E ele disse, você pecou? Eu disse, não, pecador eu sou, mas eu não me prostituí. Eu continuo virgem, porque, né, para eles ou você prostitui, ou você bebe, ou você se droga, alguma coisa. Para você sair da Igreja Universal, ou você adulterou, ou você se prostituiu, ou você fornicou, você fez alguma coisa errada, né? Mas eu disse que não. Eu falei, não, pastor, eu não me prostituí, eu não bebi, eu não me droguei, eu ainda continuo virgem, né? Só não quero mais fazer a obra. Não quero, eu quero ser membro. Aí o pastor disse para mim, na época, o pastor Vanderlei, eu lembro disso. Ele disse para mim assim, você ainda há de se arrepender profundo e amargamente. E eu saí de lá, tá amarrado, em nome de Jesus, não. Eu quero seu uniforme então. Eu pensei comigo, por que eu tenho que dar o meu uniforme pro pastor? Se eu comprei, se foi do bolso do meu pai e da minha mãe que saiu o dinheiro, por que eu tenho que... Não, eu não tenho que fazer nada disso. Então, eu simplesmente rasguei o uniforme e não devolvi, não dei. Porque eu achei muito absurdo isso.
E quanto a minha prima, que foi noiva de pastor, hoje, graças a Deus, ela já se recuperou do trauma que é, né? Está ali dentro. Hoje ela é casada, muito bem casada, tem 2 filhos maravilhosos, segue a vida dela perfeitamente em nome do Senhor Jesus Cristo. E ninguém frequenta igreja nenhuma, a igreja somos nós. E uma coisa eu falo para o senhor bispo, assim, eu me identifico muito assim com algumas coisas que o senhor fala, eu venho me identificando. E eu acho assim que Deus tem te usado para abrir olhos de muita gente. Eu tenho um grupo de amigos que são ex-obreiros, ex-obreiras da igreja, e que todos nós, todos os dias, né, na verdade, a gente busca um vídeo para ver a malandragem, e a gente sai distribuindo, compartilhando esses vídeos aí com todo mundo pelo WhatsApp, enfim. A Igreja Universal aqui do Mato Grosso do Sul, ela está em decadência. A Igreja Universal do Mato Grosso do Sul está em decadência. A igreja daqui. Hoje eu passei em frente de 3 igrejas, e uma sede regional e 2 da região, e a igreja estava fechada. As 2 igrejas estavam com cadeado, as 2 igrejas da região. Então todos estão indo na sede regional, né? E ainda assim a sede regional não estão enchendo, né? A igreja tá pela metade, menos da metade. Então a igreja está caída, está se afundando, né? Então eles hoje também eu vi eles dando papelzinho de candidato, né? Aqui tem um candidato que é pastor da Igreja Universal, o Nery da Cruz, e eu vi eles dando papelzinho desse candidato, mas assim, não filmei, não fiz nada, só observei, olhei, peguei, né? Mas a gente vê como que é a hipocrisia, né? A hipocrisia tá aí. E que bom que Deus tem usado vocês para abrir os olhos de muita gente, de muitos obreiros, porque eu conheço ainda alguns obreiros aqui do Mato Grosso do Sul, aqui, especialmente de Campo Grande, do Aero Rancho, né, que é um bairro onde eu moro, do Paraty, de outros lugares aqui, da Mata do Jacinto, que estão indignados e que estão esperando, assim, sabe, que querem sair. Porque lá é uma comédia, eles falam uma coisa e aí vocês aí pelo YouTube mostram totalmente a verdade. Então, glória a Deus pela vida de vocês que estão abrindo os olhos de muitos. Amém.